Olá, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Chegamos a Números, capítulo 10, versículo 11. Os israelitas partem do Sinai. É interessante que a partida do Sinai é contada em três diferentes maneiras nessa seção. Primeiro, uma declaração resumida, os versos 10 ao 13. Uma ordem detalhada da marcha, do 14 ao 28. Uma declaração do modelo geral de levantar acampamento. Diz o texto, Números 10, 11. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército dos da tribos de Issacar, Natanael, filho de Zoar. E sobre o exército das tribos dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então, desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisu, filho de Sedu. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas. E erigia-se o tabernáculo até que eles chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gedeone. Então partiram o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas. E sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Assé, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército das tribos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Nesta ordem, puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. É interessante isso. Versículo 29. Disse mais Moisés a Robabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: Dar-vos-ei, vem conosco, e faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-se Moisés a dizer: Ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e tu nos servirás de guia. Se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor, e adiante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: Volta ao Senhor, para os milhares de Israel. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, amém? Nós podemos observar aqui como o povo era organizado, como Deus fazia tudo com ordem e com decência, cada um tendo as suas atribuições, cada um tendo aquilo que, sabendo o que deveria ser feito e fazendo, né, conforme o Senhor ordenara. O ano segundo, aos 20 do mês, a data é desde a época do Êxodo. Como entraram no Sinai no terceiro mês, está lá em Êxodo capítulo 19, versículo 1, eles ficaram acampados no Sinai
por cerca de 1 ano. Depois de todos esses versos, a cronologia é abandonada até o capítulo 20, versículo 1, quando é dada uma referência cronológica incompleta. Mais tarde, no capítulo 33, versículo 38, a morte de Arão é datada no 40º ano do Êxodo. Além disso, não conhecemos nada da sequência cronológica dos acontecimentos das peregrinações no deserto. Então, Deus não quis que isso ficasse registrado, amém? E nós precisamos entender que Deus ele tem a sua forma de nos revelar determinadas coisas, outras, porém, ficarem ocultas. Porém, quando diz aqui no 2º ano, e se eles chegaram no Monte Sinai no 3º mês, passaram aproximadamente 1 ano e 7 meses, 1 ano e 9 meses aqui no Monte Sinai, recebendo as instruções, recebendo, né, as leis do Senhor, toda aquela parte de cerimônias, amém? Então, tudo é instituído e é descrito. A partir de agora, eles vão começar na sua peregrinação e nós vamos ver algo interessante. Quando a nuvem se ergueu, no verso 11, é suplementada pelo mandado do Senhor por Moisés, no verso 13. A preocupação aqui e no capítulo 9, versículos do 15 ao 23, é mostrar a conformidade do líder humano com a liderança divina. O líder de Deus, ele não tem autonomia, ele não tem vontade própria. O líder de Deus, ele precisa seguir as orientações e ele precisa ser um defensor da palavra de Deus. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. E a igreja, ela é defensora da palavra de Deus. Amém? O deserto de Parã é uma referência geral à área norte da localização tradicional do Sinai. Inclui todos os locais até sua entrada no deserto de Zin, lá no capítulo 20, no versículo 1. Os versículos 14 a 28, começando no verso 17 e continuando até o verso 27, a construção hebraica por trás de partiu indica o que tipicamente aconteceria. Portanto, podemos traduzir por partiria. Obabe, né, diz aqui, nos servirás de guia. Obabe aparentemente conhecia o terreno e poderia fornecer um valioso serviço aos israelitas. Como troca, os israelitas iriam pagar a Obabe a recompensa que eles iriam ter do Senhor. É o que Moisés diz aqui, né, no versículo 31. Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixe, porque tu sabes que devemos acamparmos no deserto, e nos servirás de guia. Se vieres conosco, fartiemos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Obabe não era do povo de Israel, mas era uma pessoa importante, um estrangeiro importante, e Moisés faz uma promessa a ele. Diz que se ele for com eles e ajudá-los, eles vão fazer o mesmo bem que o Senhor a eles fizer. Amém? A arca também, acompanhada pela nuvem, constitua a vanguarda da congregação. Aparentemente, Obabe e um contingente exploraram as terras em busca de um local apropriado para o acampamento. A congregação então esperaria o levantar da nuvem e partiria para o próximo destino. O papel da arca na guerra também é sugerido aqui. Então a arca representava a presença de Deus e ela deveria ser protegida e ela mesma iria trazer manifestação para que os inimigos fugissem, fossem dissipados, né? Como diz aqui no versículo 34, a nuvem do Senhor parava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. Veja como deveria ser lindo, aquele mais de 1 milhão de pessoas andando ali pelo deserto, e a arca e a nuvem de glória, né? Durante o dia, uma nuvem de glória que protegia do calor do sol, e durante a noite, aquela coluna de fogo que iluminava e que protegia também do frio do deserto. Que coisa linda! A congregação, então, esperaria o levantar da nuvem
e partiria para o próximo destino. O papel da arca na guerra também é sugerido aqui. Este capítulo contém 2 relatos de acampamentos que eram lembrados pela punição do Senhor sobre o povo, Taberá e Quebrote Atavaná. Isso aí será o comentário do vídeo de amanhã, o capítulo 11 de Número. Amém? Porque nós vamos ver que os israelitas, mesmo tendo todas essas maravilhas, eles não se deixaram ser guiados por Deus, não se deixaram ser levados pelo Senhor, mas começaram a murmurar e a reclamar contra Moisés e contra o Senhor. Amém? Que nós possamos ler a Bíblia, que nós possamos entender, buscar e guardar o nosso coração. Eu espero que você esteja gostando desses vídeos. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.